Boa tarde, eu me chamo Marisete Melo. Vim aqui apresentar uma parte do nosso trabalho, né? Eu fiz juntamente com a Gislaine e Gabriela. A nossa disciplina é Projeto de Ensino e Educação. A nossa área de concentração é Metodologias de Ensino. O tema é Educação baseada em evidências, a ciência a serviço da aprendizagem. O nosso trabalho ele foi elaborado como finalização das atividades do curso de Pedagogia da Uniaselv, né, atendendo a disciplina Projeto de Ensino em Educação. Faz aí uma revisão bibliográfica acerca da educação baseada em evidências dentro da área de concentração nomeada como metodologias de ensino. Né? Para a construção da fundamentação teórica, nós buscamos embasamento nos canais da Neurosaber, teses de mestrado publicada no Cielo e pesquisas divulgadas pelo MEC através do Instituto Anísio Teixeira. Né? Soma-se a pesquisa literária, a nossa experiência e conhecimento adquirido aí ao longo do nosso curso de pedagogia. O objetivo do nosso trabalho foi elencar quais abordagens a ciência sugere como mais eficazes para a educação na atualidade. Na nossa introdução, né, ficou o atual cenário da educação no Brasil, ele é desafiador. Né? O último relatório do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes revela que, apesar do analfabetismo ter sido erradicado no Brasil, nas crianças em idade escolar, os níveis de aprendizagem são insuficientes ao ponto dos educandos chegarem ao fim do ensino fundamental em condições de analfabetismo funcional. Né? Então, durante a década de 1990, o mundo todo estava vivenciando grandes descobertas na área da neurologia. O Brasil, por sua vez, passava pela implementação do Plano Real, do congelamento das poupanças, o impeachment presidencial, dentre outros arranjos políticos e econômicos. E acabou ficando fora, né, deste movimento científico. Dessa forma, nós atrasamos uns 20 anos na aplicação dessas descobertas, o que justifica aí esse atraso na aprendizagem, né? Oi, eu sou a Gislaine, eu vou dar continuidade no trabalho, então. Vou falar sobre a fundamentação teórica. Como a colega bem falou, o Brasil ele passou por uma fase de problemas socioeconômicos e políticos na década de 90 ali, e por esse motivo ele ficou de fora dessa conhecida década do cérebro, né, que foi a década de estudo, a década de 90 foi a década de estudo do desenvolvimento do cérebro, das neurosinapses, e isso está chegando agora para o Brasil. Acredito que muita coisa já tenha vindo, mas em questão de recortes, e agora o Instituto Neurosaber, que foi criado pelo Dr. Clay Britz e a professora Luciana Britz. A professora Luciana, ela vendo o seu esposo, né, o Clay Britz, que era neurocirurgião, vendo como os estudos que ele fazia na área dele, ela teve um estado e falou, opa, isso aí serve para a educação também. E aí eles fundaram o Instituto Neurosaber, e juntos eles começaram a trazer o que tinha de neurologia, né, o que ele sabia de neurologia, começaram a aplicar na educação. Acerca de como a educação ainda trabalha no Brasil, ainda hoje, a professora Britz e a Roselaine Almeida, elas falam que os métodos e práticas mais difundidas na educação nacional são retrógrados. Professores desconhecem a educação baseada em evidências e continuam apostando em práticas sem eficácia comprovada, apesar dos muitos anos de baixo rendimento dos alunos nas mais diversas avaliações oficiais. Ela se refere muito ao PISA, que também já foi citado pela colega. O último levantamento do PISA foi em 2018, e neste levantamento o Brasil ficou abaixo da média
do próprio levantamento, e ficou com médias inferiores a países subdesenvolvidos. Então, o que demonstra? A gente fala, nós queremos educação de país de primeiro mundo, mas apesar do nosso financeiro, do desenvolvimento monetário do Brasil se aproximar de alguns países, a nossa educação ainda está muito aquém. Isso demonstra que o Brasil não investe, ele gasta dinheiro em educação, né? Seja com pesquisas que acabam dando em nada, sejam com professores despreparados, mas em vez do dinheiro ser investido e ter um retorno, ele está sendo gasto com a educação. E daí o que acontece? O pouco que chega para os professores brasileiros através de cursos e palestras, ele vem com recortes. Então, assim, toda a informação que a gente recebe serve? Não, nem toda a informação serve, porque a educação no Brasil, ela tem muito achismo. E depois da democratização da internet ainda, onde a gente pode ir lá e escrever e falar e postar tudo, né, o que qualquer um pensa pode chegar lá e postar, nós temos que cuidar muito com as fontes dessa informação. A respeito disso, Aslan Chao, uma tese de mestrado, tá, de Aslan Chao, eles sugerem que algumas perguntas sejam feitas quando a gente vai se apropriar de uma pesquisa. Quem é o autor dessa pesquisa? Qual é a sua formação, né, e especialização, se ele trabalha nessa área, se ele tem interesse nessa área, e a gente diz interesse comercial, porque às vezes as pesquisas elas são divulgadas por indústria que tem interesse em que um determinado produto seja comercializado, então isso também tem que ser levado em consideração. E a data da pesquisa, porque às vezes a gente pega, vamos dar um exemplo do construtivismo, ele foi extremamente importante para a construção da pedagogia no Brasil, né? Mas hoje a gente já percebe que algumas coisas que Piaget falava já são desmentidas. Por exemplo, o fato da numeracia. Piaget acreditava que a numeracia ela era ensinada. E hoje a ciência já nos mostra que não, que a numeracia ela é natural ao ser humano, mesmo alguém que nunca teve contato com escola, ele vai ter noção de grandeza, de cheio e vazio, de grande e pequeno, mesmo sem ter tido contato com a escola. Então, as noções de grandeza e a numeracia, elas são naturais do ser humano, diferente do que Piaget dizia. Então, a gente pega uma pessoa que é extremamente importante para a construção da pedagogia no mundo, né? E percebe que nem tudo ele estava certo. Por isso que o estar atento à data também dessa pesquisa é muito importante, porque talvez ela não estivesse de todo errado, mas com as novas descobertas ela acaba sendo desmentida. Com tudo isso, né, com essa dificuldade de literatura no Brasil, acerca disso, não é de se admirar que nós, recém-formados, cheguemos ao chão de sala completamente perdidos e que a nossa prática se baseie em duas situações. Uma, o que a gente vivenciou na nossa educação, e segundo, em orientações feitas por colegas que também não estão buscando essas novas ferramentas dispostas pela ciência. Então, a professora Luciana Britz, ela nos diz que o seguinte, né? Agora não é sobre a Britz, é sobre um artigo da revista eletrônica Pro Futuro. Esse artigo diz que a aplicação bem-sucedida da educação baseada em evidência no campo da medicina... A aplicação bem-sucedida da medicina, MBE, medicina baseada em evidência no campo da medicina, inspirou educadores e especialistas em educação a adotar uma abordagem semelhante em suas práticas de ensino. A ideia de usar a pesquisa educacional mais rigorosamente e atualizada para melhorar os processos de ensino e aprendizagem nas salas de aula e outros ambientes educacionais. E o que então que a educação baseada em evidências ela sugere hoje para a gente como melhores técnicas para a educação? A primeira delas é a instrução explícita. Gente, amplamente difundida no Brasil para ensino de segunda língua, tá? Ela consiste, primeiro, em objetivos claros. O meu aluno ele precisa saber o que ele vai aprender e por que ele vai aprender isso, para que serve esse aprendizado dele.
segundo ponto dela são os 3 pilares de instrução ali, fazer para o aluno ver como se faz, fazer junto com o aluno e aí sim dar autonomia para ele fazer o processo sozinho. E esses 3 pilares me remetem muito à minha educação. Então, eu penso assim, que a instrução explícita, em parte, ela era usada na década de 90. E aí, com a implementação do construtivismo, mais uma vez digo em recortes, porque ele não foi aplicado adequadamente também, essa aplicação em recortes, isso aqui se perdeu. A gente deixou as crianças construírem o próprio conhecimento sem base. Então, eu quero que o aluno construa, que ele seja letrado, que ele tenha condições de interpretar, mas eu não ensino o aluno a ler, então não tem condições nenhuma do letramento. A abordagem multissensorial também foi aplicada no Brasil em recortes. A abordagem multissensorial, eu também recebi a aplicação dessa abordagem, acredito ali que no meu Fundamental 2, mas em recortes. O que os professores entenderam? Que se a gente pôr música na sala para eles ouvirem música enquanto estão estudando, eles vão relacionar. Não vai relacionar, gente. A abordagem multissensorial é repetir o mesmo conteúdo de várias formas para que o aluno utilize as 5 sensações do corpo, pelo menos 3, ele diz ali pra gente que pelo menos 3, de 2 a 3, para ser considerada multissensorial, para que essa informação seja carimbada no cérebro. Então, a revisão, por exemplo, revisão sistemática do conteúdo, ela faz isso. Né? Se eu vejo ali o conteúdo com o meu aluno e daqui a algum tempo eu revejo ele numa outra abordagem, usando outras técnicas, isso pode ser considerado também uma abordagem multissensorial. Então, o carimbar o conteúdo no cérebro do aluno, em diferentes áreas do cérebro, para que quando ele precise daquele conteúdo, os neurônios façam essa análise de diferentes formas e consiga trazer isso da forma mais clara possível. A quarta abordagem sugerida, então, é a estratégia metacognitiva. Essa não é tão simples assim. A maioria de nós chega na vida adulta, entra em faculdade, sai de faculdade, entra em pós-graduação sem entender o que são essas habilidades metacognitivas, que é, na verdade, o saber aprender, entender como acontece o nosso processo de aprendizagem, que para cada pessoa é diferente. Então, um exemplo prático que a gente usa no trabalho é assim: a pessoa está numa palestra e, de repente, no meio da palestra, ela se dá conta de que ela não está nem ouvindo o palestrante, né? Popularmente dizendo, viajou. E aí ela busca mecanismos no cérebro dela de autorregulação para conseguir voltar a atenção para o palestrante e para conseguir aprender aquele conteúdo. Nesse momento, a pessoa está pondo em prática uma habilidade metacognitiva. Como que o professor pode aplicar as habilidades metacognitivas, né? Se a maioria deles também não tem consciência de como isso acontece para eles. Então, é conversar sobre o assunto com o aluno, para o aluno ter clareza de que isso existe, de que são técnicas que podem ser treinadas, buscar essas técnicas e aplicar em si próprio, né? Se conhecer antes também de querer passar isso para o aluno, e ir buscando formas de desafiar o aluno a encontrar o seu caminho de autoconhecimento também. Como eu disse, essas habilidades metacognitivas, elas não são tão simples de pôr em prática, mas essa é uma das abordagens sugeridas também pela ciência para a educação neste momento. E por fim, né, no levantamento das técnicas, aí a quarta técnica que a gente elenca aqui são as técnicas de feedback, que também é amplamente difundida e utilizada nas grandes empresas no Brasil e no exterior. É muito utilizada em escola na questão de conversas com os pais, na questão
da equipe pedagógica ali com a supervisão. Então, essas técnicas de feedback são utilizadas geralmente no nosso emprego. Mas com os alunos, elas podem e devem sim, porque elas melhoram muito a questão do alinhamento de ideias, alinhamento de expectativas, né? Alinhamento de expectativas é a palavra certa. Por quê? Digamos lá que, primeiro de tudo, né, para a técnica de feedback funcionar, também, assim como a instrução explícita, ela precisa que os objetivos estejam claros e bem definidos. Por quê? Porque se eu peço para um aluno uma redação de 15 linhas e essa é a única especificação que eu faço, ao me entregarem as redações, eu vou ter alunos que aumentaram o tamanho da letra, né, o tamanho da sua fonte para atingir as 15 linhas. Eu vou ter alunos que encheram linguiça. Eu vou ter alunos que escreveram linhas sem coesão e sem coerência. Em compensação, eu vou ter alunos que escreveram textos coesos, coerentes, com uma fonte, uma letra adequada, mas não atingiram as 10 linhas necessárias. Então, assim, ó, qual é o feedback que eu vou dar? Como é que eu vou fazer uma avaliação nesse sentido se o meu objetivo não foi bem claro? Outra coisa importante, o feedback, ele tem que ser assertivo, ele tem que ser direto e assertivo, com o intuito de alinhar as expectativas. O que acontece? Não adianta eu dar um feedback para o meu aluno assim, ó, para ir no parque teve tempo, para fazer a tarefa não, né? Isso não é um feedback assertivo, gente. Isso eu dou a ilusão para o aluno de que tudo que ele faz é errado. Outra coisa é um feedback ali ó, no momento da atividade que eu deveria dar um feedback, eu elogiar demasiadamente o meu aluno, porque eu posso dar para ele a falsa sensação de que ele está indo muito bem, quando na verdade na atividade ele não atingiu o que era esperado, os objetivos esperados. E o feedback, ele é um processo avaliativo que funciona ao longo da atividade. Ele serve como uma avaliação de acertos. Feedback, ele é uma avaliação processual, então, né? Ele acontece ao longo do processo com a intenção de alinhar as expectativas e de que o aluno chegue ao fim do processo com os objetivos alcançados, que é o que a professora Aline faz na correção dos nossos trabalhos, né? Contudo, a educação baseada em evidência científica, ela é um processo dinâmico. O que foi elencado aqui e o que é sugerido hoje para a educação, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, ela pode mudar, a gente pode ouvir que isso aqui é tudo balela, é tudo baboseira. Isso é o que a ciência indica hoje, tá? É justamente por isso que a gente diz lá no começo que precisa se atentar às datas, porque as pesquisas elas perdem validade à medida que novas descobertas vão acontecendo. Referente à nossa metodologia, a busca com a literatura acerca deste tema no Brasil é bastante escassa, né? Então, em sites como Cielo, Google Acadêmico, então nesses sites nós encontramos vários artigos estrangeiros, né? Identificamos aí como melhor referência nacional acerca do tema os canais do Instituto Neurosaber, né, porque é uma equipe que eles pegam essas pesquisas internacionais em linguagem científica e eles fazem a tradução e a adequação da linguagem para que todos tenham esse acesso, né, acesso a esse conteúdo de uma forma mais explícita e mais simplificada. Nas nossas considerações finais, de todas as áreas de conhecimento onde o pensamento humano ele perambula, nenhuma é tão democrática quanto a educação. Né? Todos os dias as redes sociais elas são palcos de grandes especialistas do achismo aí. E não ficam só nas redes sociais. Né? A escola ela acaba sendo bombardeada de falácias acerca de como proceder. Situação também perigosa é aplicar teorias pela metade e dizer depois que não funciona.
né? Em nenhuma outra área é permitido fazer esses testes, né, com seu público. Não existe uma fórmula. A busca incessante por conhecimento é o que destaca um profissional, independente da área em que ele atue.